Mas eu gostaria, professor Ricardo, de ouvir um pouquinho, né, da sua história. Como eu já disse aqui, além de músico, compositor, você também é escritor, é professor, mas eu gostaria de saber o que fez despertar em você o interesse de aprender um novo idioma. É óbvio que você teve que aprender primeiro para agora poder passar. Né? Não sei se foi devido como eu já aconteceu algumas vezes, né, na minha vida, na minha trajetória, perder oportunidades por não ter determinada capacitação. No seu caso, eu não sei se for por amor, por interesse, por vontade de conhecer o mundo, colocar uma mochila nas costas, né, e ir para a Europa. Eu gostaria de ouvir aí como que foi, o que causou, né, esse interesse em você de aprender o inglês, né, e depois também o que causou aí a sua vontade de querer passar esse conhecimento tão precioso, né, que é esse idioma que é universal. Diga tudo. Certo. Vamos lá. Bom, eu sempre achei o inglês bonito. Um dia eu quero falar esse idioma aí, porque, nossa, né, eu assisti alguma coisa, eu ouvi as pessoas que eram do meu âmbito ali desde de adolescente, estudando inglês, e antigamente, né, se estudava 8, 10 anos, né, para aprender o idioma e não aprendia. Desculpa ser direto, né, mas era uma verdade. E eu tive amigos ali, eu nunca tive condições, minha família, de pagar um curso de inglês ou de espanhol, que fosse. E então eu achava que então não vai ser para mim, né? Não tem uma forma, o único jeito é pagar, né, para aprender. Isso era o que eu via. E no meu colegial, assim, até o meu colegial, né, até o terceiro ano, eu descobri, assim, hoje eu sei que eu não tinha aprendido a aprender, né? Não só idiomas, mas eu me achava incapaz de algumas coisas, assim como aprender o inglês, achando que era incapacidade minha. Com o tempo eu fui descobrindo que eu não sabia, não tinham me ensinado a aprender algo, a me conhecer, a minha limitação, algo desse tipo. Então eu gostava do idioma, achava bonito, mas não achava que era para mim. E aí, algum tempo atrás aí, na minha graduação, era dentro da grade do curso, você tinha que escolher aí um idioma, ou inglês ou espanhol. E eu ouvindo algumas pessoas falarem inglês ali no ambiente onde eu trabalhava, tudo, falei, não vou escolher o inglês, porque o inglês é difícil. Não sei se alguém, né, que está nos acompanhando aí se identifica com isso. É muito difícil aprender inglês, então vou escolher o espanhol porque é mais próximo, então é parecido, deve ser mais fácil. E assim foi os 3 anos na graduação, os 3 semestres, aprendendo ali espanhol. Então comecei por ali, mas não com o inglês, porque eu achava que era difícil, acreditava que era difícil, não era para mim, eu não tinha condições, né, de aprender. E gostava muito, então aprendia coisas prontas, né, eu falo disso no livro, sabia muitas frases prontas, achava que dava para me virar aqui no Brasil com as pessoas que eu encontrasse. E um dia, no belo dia, encontrei uma senhora, estava na casa de um amigo, tocou a campainha, fui atender no lugar dele, que ele estava fazendo uma reforma lá na casa, e eu brincava muito com frases prontas, como I have no money, I don't have money, né? No thanks, né? I don't know, essas coisas prontas, que também são em inglês, né? Porém, uma senhorinha com alguns cachorros atrás dela ali, acompanhando ela, estava vendendo uma rifa. Eu atendi ela ali em português, tudo tal, e tinha mania de falar algumas frases prontas e disse para ela que I don't have money, ou I have no money, não me lembro exatamente. Essa senhorinha aí desembestou falar inglês comigo, depois do meu I have no money, e não parou mais, e começou a explicar, falar um monte de coisa, eu entendia umas palavras soltas, algo ali no meio, e daquele dia em diante foi meu basta. O que eu tenho,
não é o suficiente mesmo. Eu achava que eu me virava no Brasil, não me virava mesmo, e tudo bem. Essa senhorinha, depois desse ato desconcertante, me contou que foi adotada e veio para. Estava em Limeira naquela época, mas que ela tinha sido adotada e falava não só o inglês, mas como falava francês, espanhol, o próprio português, e japonês também, né? Ela falava. E, enfim, comprei a rifa dela, deu um jeito ali, né? Como uma colaboração ali, uma troca. Não, nunca mais vi essa senhora, né? Foi só aquela vez mesmo, mas ali foi o basta para dizer, vou dar um jeito realmente de me comunicar em inglês. Já tinha uma base do espanhol ali, me comunicava já em espanhol, mas dali em diante foi o basta para realmente buscar a minha comunicação no inglês. E já tinha tentado, viu, de algumas formas aprender, né, de outras formas, e não tinha alcançado a segurança na comunicação. Então, a partir dali, procurei meios e não demorou muito. Eu acredito que eu estudava todos os dias, de segunda a segunda, nos tempos que eu tinha, né, entre a faculdade, entre o trabalho, nos finais de semana, praticava de uma forma bem... trazia o idioma para o meu dia a dia mesmo, e em 4 meses hoje eu consigo me avaliar, eu estava no nível intermediário já do inglês, de 3 a 4 meses ali, e fui para a minha primeira viagem de intercâmbio, para colocar isso à prova, e ali já surgiu muitas ideias, né? Com a minha dor de achar que era impossível, de que não era para mim, né? O meu medo ali até achando que era impossível,